A tecnologia é uma aliada dos criadores de aves. Nesta época do ano, com temperaturas oscilando constantemente, o avicultor deve ter muitos cuidados especiais. Fomos conferir como eles fazem para cuidar dos seus aviários e manter a produção normal. O clima dos últimos dias acaba causando problemas à nossa saúde por causa da instabilidade do tempo. E o mesmo ocorre com as aves que são criadas nos aviários. Nessa época, exige uma atenção especial. Fomos procurar um avicultor para conferir quais são as técnicas utilizadas. Chegamos a uma propriedade diferente, pois quem está no comando é uma mulher. Viúva há 8 anos, Dona Lorena cuida da propriedade praticamente sozinha. O seu aviário é modelo para inspeções de clientes da cooperativa Lar. A limpeza e higiene deve ser constante para evitar o acúmulo de dejetos que podem gerar gases tóxicos e manter o ambiente sempre ventilado, mesmo que com isso fique um pouquinho mais frio, mas nunca descuidar da temperatura, pois ela é um dos principais problemas da época. Atualmente, todas as propriedades utilizam sistemas de aquecimento mecanizado, com termômetros para medição constante, pois se a temperatura estiver baixa, as aves ficarão muito próximas uma das outras e não se alimentarão, e nem beberão água. E algumas morrem sufocadas por estarem muito juntas. De acordo com o tempo de vida dos pintainhos, existe um padrão de temperatura que deve ser seguido. Até o segundo dia, a temperatura fica em torno de 32 a 33 graus. No terceiro, entre 30 e 32. No quarto ao sétimo, na média de 28 graus. Dona Lorena tem o controle de temperatura do aviário dentro de sua casa, o que facilita muito no seu trabalho. Dona Lorena, mas teve noites que a senhora passou em claro lá no aviário, não teve? Isso, teve na época que a gente não tinha o painel, né? A gente até ficava os primeiros dias no aviário. Hoje não, né? Hoje eu tenho meu controle de temperatura dentro de casa já, então eu não posso mais pôr o aviário, né? Mas nos primeiros dias eles ainda precisam de um cuidado, não precisam? Sim, com certeza, né? Mas só que daí a gente controla por aqui já, né? A senhora gosta dessa atividade? Sim, eu gosto, né? Que minha vida toda, né? Já trabalhei nesse trabalho, né? Então é gostoso, né? O trabalho, né? Com os animaizinhos, né? A temperatura interna dos aviários deve ser mantida nos padrões indiferentemente da temperatura externa. O sistema de aquecimento a lenha é um dos mais baratos e eficientes atualmente. Mas a cada 3 horas, em período de frio, ele deve ser abastecido. Além dos cuidados com doenças decorrentes do frio, o avicultor deve tomar precauções como ter camas para as aves. Tem que ter um tratamento mais diferenciado no inverno, pois a cama umedece mais e provoca calo de pata nas aves, um ferimento na pata. Como dá para ver aqui, esse aqui está com a pata muito boa, né? Tá lisinho. E esse calo de pata ele ocorre mais nas primeiras semanas, até os 15 dias de idade. Se o avicultor manter a cama bem seca, enxuta, até essa fase aí, provavelmente não vai ocorrer calo de pata na ave. O ideal seria mexer ela, movimentar a cama uma vez por dia até. Marcelo, nós estamos escutando uma música aqui dentro do aviário. Por que se trata? Por que tem música dentro do aviário? Na verdade, foi feito um trabalho nessa propriedade. A avicultora tinha um problema das aves se estressarem muito devido ao aviário ser meio próximo à estrada, né? Aí quando passava um caminhão, as aves se assustavam, se amontoavam, ficavam estressadas. Aí ela fez um trabalho de colocar um rádio dentro do aviário e as aves se acostumaram com o som, com a música, aí elas não se assustam quando tem um barulho externo, né? Então esse problema foi resolvido com o rádio, né? Desse estresse por barulho das aves. Elas têm alguma preferência musical, as aves? Não, a gente procura deixar numa estação que seja eclética, música sertaneja, música diferenciada, assim, que dê vários tipos de som, que a ave se acostuma, daí qualquer som que tiver externo ela não vai se assustar. Tem trabalhos feitos por pesquisadores que, para conforme o animal, existe um tipo de música específico. O consumo de ração é maior porque no frio as aves perdem mais calorias e, consequentemente, se alimentam mais. A cooperativa se encarrega na distribuição, mas o avicultor deve estar sempre atento se o sistema funciona corretamente. E ainda, se possível, colocar alimentadores manuais para facilitar que o frango consiga se alimentar constantemente. Existe uma dica para saber se tudo está correndo bem. 1/3 das aves devem estar comendo, outra parte bebendo água e o resto tirando um cochilo ou descansando e curtindo a musiquinha. Além de todo o cuidado necessário do dia a dia, o importante é gostar do que faz.
A rotina se repete a cada 60 dias, em todo o ano. Dona Lorena cuida em média de 130 mil aves e a tecnologia é sua aliada para diminuir o serviço, mas os cuidados devem ser sempre mantidos.